E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinaro novamente para mais um react. E se o Jonathan tivesse virado vampiro? Esse é o nome do vídeo. E aí, eu acho que é uma teoria bastante interessante, tá ligado? É uma teoria bastante interessante para se trazer. E eu vou estar fazendo isso, mano. Me sigam lá na Twitch, é lá onde eu estou vendo o Jojo. É o primeiro link na descrição. E eu queria agradecer a um dos inscritos por ter feito essa fanart minha, Leozinho Calvo Kira. Leozinho Calvo Kira. Nem tô calvo, mano. Nem tô. Vixe, foi pior, mano. Foi pior. Eita porra. Bom, mas é isso aí, mano. Agradecer aí pela fanart aí. A gente criou um grupo no Discord. A gente criou um grupo no Discord. Também tá aí na descrição, se quiser participar. E se quiser fazer uma fanart minha também, eu vou mostrar aqui em vídeo, mano. Gosto pra caralho, tá ligado? Mas vamos ver aqui então o vídeo. Desde o começo ela estava lá e foi a sua maldição que fez com que todo o plot de JoJo se É iniciasse, verdade, é sendo ela o verdade. motivo para dar os poderes ao primeiro vilão da Dio! série, Dio Brando. Mas o plano original do Dio não era ter se tornado um vampiro, e sim usar a máscara para matar o seu irmão adotivo e ficar com a sua herança Isso é para si. E verdade, com né, isso mano? surge a dúvida: o que teria acontecido se ele seguisse com seu plano e usasse a máscara de pedra O no cara só queria Jonathan? matar o E é Jonathan isso que pra a gente pegar vai o dinheiro descobrir no vídeo dele. de hoje. Depois ele ganhou Então, outros vamos poderes lá. nada a ver. A máscara de pedra foi criada pelo Kars há milhares de anos atrás com o objetivo de fazer a sua raça vencer a sua fraqueza contra o Sol. Ele acaba falhando num primeiro momento, mas a máscara acaba fazendo com que ele fique imensamente mais poderoso. Em busca de tentar aperfeiçoar a máscara, ele acaba largando diversos protótipos pelo mundo e alguns humanos começam a fazer uso delas, visto que ao ser utilizado nos humanos, ela os transforma em vampiros. Milhares de anos depois, uma dessas máscaras vai parar em um leilão de Londres e é comprada por Mary Joster, uma aristocrata que acaba morrendo em um acidente de carruagem, deixando a máscara para o seu marido George e para o seu E quem comprou foi a Mary, mano. Putz, achei que quem comprado era ele, tá ligado? Não sei. Nem sei, mano. Pra mim só tava lá. filho Jonathan Joestar, que acabam pendurando a máscara numa parede da sua casa para se lembrar dela. Um tempo depois, eles acabam adotando Jill Brando, que começa a fazer a vida do Jonathan um inferno. É, Quando o Jonathan a gente finalmente sabe. decide reagir, eles lutam e um pouco de sangue cai na máscara, ativando-a pela primeira vez. Anos mais tarde, o Jonathan se forma em arqueologia e passa a estudar a máscara de pedra mais a fundo. É nesse momento que o Jill tem a ideia de usar a máscara para matar o Jonathan e fingir que foi tudo um acidente. E é aqui que esse cenário vai se iniciar, caso o Jill tivesse de fato seguido com seu plano e usasse a máscara no Jonah. E, bom, é aqui que o vídeo vai ficar um pouco diferente, porque existe um mangá fan-made chamado Until We Eternally Oh, da hora Rest, pra que caralho, traduzido fica então. algo como Até que nós descansemos eternamente. Ele foi escrito e ilustrado por Virginia Nitohei e retrata exatamente essa situação que eu estou descrevendo para Que vocês. E eu massa. confesso que o cenário que ela propôs é melhor que qualquer coisa que eu ia conseguir imaginar. Então eu vou trazer essa história para vocês, certo? Então vamos lá. Bora, Essa bora. história começa com uma imagem bem detalhada do Jonathan segurando a máscara de pedra. E então ocorre um diálogo sobre o destino, implicando que o Jonathan e o Jill têm um laço que não pode ser rompido. É legal que eles tentam desenhar correntes em voltas do Hermit Pô, Purple, da que hora. além de demonstrar que existe um laço entre eles, também mostra que os stands acabam deixando as pessoas mais próximas. Depois nós vemos o Jonathan estudando a máscara como ele estuda no anime. Enquanto o Jill vê, ele se questiona sobre o real propósito da máscara, acreditando que ela é só uma ferramenta de execução antiga e aí ele começa a pensar uma forma de matar o Jonathan usando ela. Depois de um time skip, é mostrado o Jill chegando na mansão e descobrindo que o Jonathan estava ficando até mais tarde no seu quarto. O Jill vai até lá e vê a máscara, e aí ele começa a pensar qual que seria o melhor método para conseguir a fortuna dos Joestar. Matar o George e incriminar o Jonathan, ou só matar o Jonathan. É nesse momento que o Jonathan chega na sala e Mano, então mais fácil só pegar um revólver e atirar no Jonathan, Dio. Puta que pariu. O cara quer meter uma máscara na cara do Jonathan, largar sangue pra matar. Mano. o Jill inventa um papo sobre só querer a ajuda dele para uma prova de arqueologia, e como brincadeira o Jill coloca a máscara em si, o que assusta o Jonathan, que pede para que ele pare de brincar. Então, em um momento de distração do Jonathan, o Jill finalmente coloca a máscara nele e a ativa com seu próprio sangue. Nesse momento, o Jonathan tenta resistir, mas é perfurado pela máscara. Depois disso, ele tenta resistir, mas cai no chão.
O Jill se sente feliz pelo seu feito e tenta fazer parecer um acidente, mas nesse momento o Jonathan levanta e derruba a máscara no chão. Aí O Jill começa a se fodeu, meu questionar sobre o compadre. fato dele ainda estar vivo, pensando que isso era impossível. Ao que o Jonathan revela ter presas e o Jill percebe que a máscara não é apenas uma ferramenta de execução, e sim algo muito mais poderoso. O Jonathan avança contra o Jill e começa a sugar o seu sangue. O Jill percebe que ele superou a humanidade e que ele está condenado a morrer. Mas então o olhar do Jonathan muda e ele simplesmente solta o Jill e some Oh, através de uma janela. o Jojo Então, é isso. 4 anos se O passam. Jonathan Um faria Jill de isso 21 muito. anos, prestes a se formar, conversa com seu pai adotivo e alguns Oh, que empregados. da É hora, mostrado que o mano. George tem um grande carinho pelo Jill e que passou a respeitá-lo ainda mais por mudar o seu campo de estudo para arqueologia em homenagem ao Jonathan. É dito que várias Eu não acho que isso aconteceria porque o Jonathan, ou o Dio, de qualquer forma, ele tentaria matar o George, tá ligado? Da mesma forma que ele matou o pai dele. buscas foram efetuadas pelo George e pela polícia, mas que o Jonathan simplesmente sumiu do mapa. Enquanto isso, o Jill ficou estudando a máscara em busca de respostas sobre o que aconteceu naquela noite, que tipo de criatura o Jonathan se tornou e de que forma ele pode ser derrotado. Enquanto isso, é dito que o George passou a definhar de tristeza após testemunhar a morte da mulher e agora o sumiço do filho. O Jill então pede como presente de formatura uma viagem de 2 semanas para seu pai, que aceita de bom grado. O Jill então diz que só vai ter paz quando descobrir o que o Jonathan está planejando. Ele fica se questionando sobre o que teria acontecido com ele enquanto toma um trem em direção ao antiquário, que foi o lugar onde a máscara foi comprada anteriormente. Ao chegar lá, ele começa a fazer perguntas sobre a máscara e sobre qualquer pessoa que também estivesse procurando as mesmas informações. O homem responde que uma pessoa foi sim interrogar ele sobre a máscara, mas que não era tão jovem quanto o Jonathan e que ela tinha um bigode. Eu acho que vocês já sabem para onde isso está levando, né? O Jill para num bar e é interrogado por um homem que se revela ser Zé o Pele. Zepelli. Ele diz que sabe que o Jill já viu monstros além da sua imaginação, e isso surpreende o Me... Jill, que se nega a afirmar Mas na Ramon ele também, porra. isso e desvia o assunto. O Zepelli diz pro Jill não se preocupar, pois ele verá o Jonathan novamente, já que a máscara tem o poder de unir as pessoas. O Jill diz que ainda tem muitas perguntas, mas o Zepelli simplesmente some, deixando o Jill cheio de dúvidas. O Jill retorna para sua casa, onde vê um George feliz que revela que está na hora de construir um túmulo para o Jonathan. Ele diz que já sabia que o propósito da viagem do Jill era procurar pelo Jonathan e que recentemente ele tem sonhado que o Jonathan está olhando para ele pela janela e depois desaparece nas sombras, sendo um indicativo de que ele Me... já não está mais entre os vivos. A Caralho. cena corta pro Jill contemplando o túmulo de seu irmão, ao que a Irina aparece e reconhece ele, dizendo que acabou de voltar da Índia e que ainda não podia acreditar que o Jojo morreu. Ela cai em lágrimas e o Jill agradece pelas flores. Cara, Então o que da garoto da hora, faculdade vem mano. correndo para alertar o Jill que o seu pai está passando mal, mas ele chega a tempo apenas para perceber que ele já havia falecido. Após aceitar que seu filho estava morto, o George perdeu todas as forças. O Jill percebe que mesmo tendo Carai. vencido e conquistado a fortuna dos Joesters, isso já não era mais importante perto de tudo que aconteceu. Ele vai até o quarto do Jonathan e percebe que tudo ainda está no mesmo lugar. E aí ele começa a pensar que ele realmente está morto. Mas então ele tem uma surpresa. Ao abrir uma gaveta, ele encontra a máscara de pedra. Então o Jonathan aparece por trás dele e diz: "Como você se sente, Jill?" Então o Jill congela de pavor. Nesse momento, a história muda de ponto de vista e nós passamos a acompanhar o Jonathan no dia do incidente com a máscara. Ele corre desesperado na chuva enquanto se lembra de tudo o que aconteceu, sem acreditar que o reflexo do monstro que ele viu no espelho era o seu próprio. Ele percebe que trouxe a máscara consigo e diz que a sua obsessão por ela foi uma forma de compensar sua solidão após perder sua mãe, Erin, mas que ele nunca imaginou que sofreria com seus efeitos, quase sendo capaz de matar o Jill por sua sede por sangue. O sol Carai. sai e ele começa a se queimar. Ele então percebe que a culpa era dos raios solares e se dá conta que é um vampiro. Ele começa a lutar contra todos os pensamentos que inundam a sua cabeça para poder de alguma forma manter a sanidade. Ele volta para a Oh, que mansão da Joestar hora. e vê o Jill. Ele começa a se questionar sobre o motivo dele ter tentado matar e então vê diversos policiais na mansão. Ele quer entrar, mas tem medo de não controlar os seus instintos e acabar machucando seu pai. Então ele desaparece nas sombras e promete voltar quando obter informações sobre. Ah, mano, o Jonathan é sério, mano. É um dos. Na minha opinião, ele é o meu segundo Joestar favorito, mano. Ele é o segundo. Acho que ele é o primeiro, mano. Na moralzinha, mano, eu acho que ele é o primeiro, mano. Se a gente fosse falar do Polnareff, o Polnareff fica em primeiro, mano. Mas acho que o Jonathan é o meu personagem favorito dos Joestar, tá ligado? Porque, tipo, ele sempre foi um cara muito bom, tá ligado? Mano, eu não sei porquê, tá ligado? Eu gosto pra caralho do Jonathan. A massa. Muita gente nem gosta da parte 1, mano, mas pra mim, mano, porra, é uma das melhores, velho. Vão se fuder quem fala mal da primeira parte, pelo amor de Deus.
O tempo avança em 6 meses, e nós vemos o Jonathan lendo em uma biblioteca, mas sem encontrar nada de relevante. Ele fica vagando pelas ruas de Londres, frustrado por não obter informações. Mas é dito que ele aprendeu informações importantes sobre o seu próprio corpo, que ele não precisa mais comer ou beber água, que ele está constantemente lutando Olha lá, contra o o seu vampiro instinto de agora, sugar né? sangue e que ele sente dores por isso, que são aliviadas caso ele durma. Ele percebe que cada vez mais ele está sentindo dor e que ele precisa imediatamente achar uma maneira de se curar caso isso ainda exista. Por um breve momento, ele cogita se matar ou se expor ao sol, mas ele ainda assim mantém a fé que vai conseguir, pedindo à sua mãe e ao Danny que mandem forças para ele do céu. Nesse Olha o momento, ele cachorro. desmaia em Ogre Street e uma gangue vai atrás dele, e essa gangue é liderada por ninguém mais, ninguém Ô, menos que o Speedwagon. Speedwagon. Ele percebe que a cabeça do Jonathan está congelada e ele provavelmente está morto. E aí ele acaba ficando com dó por ele ser só um menino, e então ele vasculha o seu corpo em busca de bens preciosos. Quando do nada o Jonathan abre seus olhos e surpreende a todos. O Jonathan começa a sugar o sangue do Speedwagon e pede perdão por isso. No entanto, um dos seus capangas o esfaqueia e ele desmaia. Ele acorda no apartamento do Speedwagon, que se mostra preocupado em relação ao Jonathan. Ele Caralho. mostra que cuidou de seus ferimentos e S- decidiu não roubar os seus pertences. Mas ele Speedwagon se the mostra best curioso sobre o wife? motivo de um jovem rico estar vagando por lá e pede para que ele conte a sua história. O Jonathan se levanta e o Speedwagon fica preocupado com seus ferimentos, mas ele vê que eles sumiram e o Jonathan diz que a sua pele é fria e o seu coração não bate, e pergunta se ele tem estômago para ouvir a história ou só prefere ir embora. O Speedwagon só pergunta se ele tem um coração humano, e nesse momento o Jonathan é envolto de sentimentos e começa a chorar, admitindo que ele é um vampiro. E aí ele Ô, acaba contando a sua história. O Speedwagon ouve essa história e diz que ele é um verdadeiro cavalheiro e que fará tudo dentro do possível para poder ajudá-lo. Mas o Jonathan nega e desaparece. Speedwagon fofo como sempre. Como ele estava morrendo de fome, ele acaba desmaiando. E aí ele acorda e percebe que se passaram 3 anos. Ao acordar, ele acaba encontrando o Jill no antiquário e o segue até encontrar ele falando com o Zepelli. Do lado de fora, ele encontra o Zepelli, que percebe que ele é um vampiro. Eles conversam e o Jonathan afirma que ele não suga sangue, mesmo exigindo uma força de vontade tremenda para isso. O Realmente. Zepelli diz que ele fez outra vítima, já que foi ele quem descobriu a máscara. Ele então diz que só existe uma maneira dele ser salvo e avança contra o Jonathan. O Jonathan desvia e percebe que se queimou com o Ramon. O Zepelli diz que ele vai destruir todos os restos da máscara, incluindo as criaturas que ela cria, e o Jonathan diz que só quer voltar ao normal. O Zepelli avisa que não existe uma forma de voltar ao normal e que uma hora a mente dele vai acabar sucumbindo, Ah, implorando para que mano. ele aceite morrer antes que seja tarde demais. Aí o Zé Pela arrombado, né, porra? Aí o Zé Pela arrombado. Até o Jonathan, ele faz amizade com o Bruford, é Buford, né, mano? Acho que é. Que era o maluco lá. Ele era um vampiro e o Dio ressuscitou. Até isso, mano. Só que ele não tem o controle sobre o seu corpo, tá ligado? Mas o Jonathan tem, porra. O Zé Pele, mano. Como é que trata? Mais. O Jonathan vê que tá amanhecendo e acaba sumindo. O Zepelli sente pena por alguém tão novo, cheio de caráter, ter que passar por isso, mas ainda aceita que é o seu dever destruí-lo. O Jonathan Arrombado. então começa a lembrar do seu pai, do Danny, da Irina e do Jill. Ele então resolve visitar o seu pai mais uma vez, e acaba assistindo de longe pela janela, mas quando ele diz o seu nome, ele se vai na escuridão. Mais um tempo se passa e o Jill se torna o legítimo herdeiro dos Joes, e o Jonathan acorda de mais um sono. Ele vai ao seu antigo quarto e fica esperando. Ele observa o Dio e diz que eles nasceram sobre a mesma estrela de azar. E se questiona se o Dio finalmente está satisfeito em ter tudo na palma da sua mão, finalmente perguntando como você se sente, Dio. E antes de avançar, eu vou ser sincero com Oh, vocês que tem uma caralho. parte da história que eu tô pulando aqui, que é outro flashback mostrando o Speedwagon e o Zepelli procurando pelo Jonathan. O Speedwagon tá acreditando que ele ainda é do bem, e o Zepelli tá acreditando que ele tá ficando do mal. Apesar de ser uma parte bem legal da história, eu tô pulando porque não ajuda muito no desenvolver da Tá bom, história tá bom, e tá bom. acaba tomando tempo demais do vídeo. Então eu espero que vocês entendam. Mas Tá. voltando pra história, o Jonathan diz como você se sente, Dio. Como você se sente tendo tudo. E o Dio responde, eu não sei. Como que você Oh, sente essas releituras de mangá, tá ligado? É, eu gosto pra caralho, mano. O do Medivh lá sobre Jojolion. Meu Deus, é perfeito. tendo tudo arrancado de você, Jojo? Ele começa a se enfurecer, dizendo que nos 5 anos que se passaram, não houve um dia que ele não pensasse nele e que ele queria que ele só tivesse morrido naquela noite, como era planejado. Ele então grita:
Você pensa que eu ligo pra dinheiro ou status? Eu só Liga. quero a sua vida. Você vai morrer pelas minhas mãos novamente essa noite, mas pela última vez. Enquanto isso, o Speedwagon e o Zeppeli se encontram do lado de fora da mansão e entram pra ver o que tá acontecendo. O Speedwagon implora para que o Jonathan não mate o Jill, ou então ele não vai mais poder se controlar. Enquanto o Zeppeli diz pro Jill correr o mais rápido que ele puder, porque o Jonathan já não é mais um humano. O Jill só fica mais irritado ainda, dizendo que nunca iria correr e que será ele quem vai matar o Jonathan com Eita. as próprias mãos. O Jonathan começa a dizer que eles estão entrelaçados pelo destino, que ele está destinado a permanecer como vampiro e que agora ele está oferecendo a ele uma escolha. Ou os dois morrem, ou os dois vivem para sempre na escuridão, implicando que ele está disposto a transformá-lo em um vampiro também. O Jill diz que o único destino dele é permanecer como o único vivo daquela sala e avança contra ele. No entanto, uma parte da mansão é destruída e o Jill acaba caindo e o Jonathan vai tentar salvá-lo. Mas então ambos são empalados por um objeto. Ambos ficam à beira da Caralho. morte e o Jonathan diz que ele precisa fazer a sua escolha logo. Mas o Jill não responde e ambos morrem, fazendo a mesma pose do universo Ô, principal. O Speedwagon caralho. tenta ir atrás do Da Jonathan, mas hora. o Zeppeli o tira da mansão que estava em chamas. Eles resolvem ir embora e o Speedwagon se lamenta por não poder ter feito nada. Ele então pensa ter escutado a voz do Jonathan rindo e chorando. A história termina com um monólogo do Jonathan que diz: Vamos lá, Jill. Parece que nós teremos que dividir os nossos pecados até o final. Dois homens atrás das grades, um que enxerga a lama e o outro que enxerga as estrelas, ficando eternamente presos nessa prisão que é o destino. E bom, essa história não é oficial, obviamente, mas Mas é eu acho que muito é uma das boa. fanfics mais bem feitas que eu já vi. A Ave Maria. personalidade dele se encaixa com a original, os desenhos são sensacionais e o roteiro é absurdo. Eu Aham. recomendo muito que vocês leiam essa história e eu tô deixando ela aqui na descrição. Sobre o que aconteceria com o universo de JoJo a partir daí já é mais difícil de dizer. Quando os Pillarmans acordassem, não ia ter a Fundação Speedwagon para ajudar, mas em compensação ia ter bem mais mestres do Amon que iam estar vivos. Então eu ainda acho que eles iam levar melhor. O Diávolo ainda assim ia escavar as flechas e montar a Passione, mas dessa vez sem o Diorno, talvez a La Esquadra Execuzione vencesse ele. A parte 3 não ia acontecer absolutamente nada. Na parte 4, Kira não ia conseguir um stand e provavelmente ia ser preso depois de alguns assassinatos. E na parte 6, o Put ia ser só um padre normal. Resumindo, se tudo isso tivesse acontecido, o mundo de Jojo ia ser bem mais chato. No mais, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer ao canal Não, nem ia ter no caso, né? Pai, que é um gringo que fez essas montagens insanas com os quadrinhos, e além disso ele ainda fez uma dublagem e uma sonoplastia completa da história que ficou muito boa, e eu tô deixando o canal dele aqui na descrição Da hora, também, da vão hora. lá conferir. No mais é isso, um forte abraço e até a próxima. Porra, que vídeo bom da porra desse, desse canal. Do canal, do aquele canal lá. É do João, né, mano? Do João. Porra, absurdo, mano. Absurdo. Gosto muito dessas releituras. E só tenho a parabenizar, tá ligado? Que ele possa trazer mais releituras de outros animes pra gente, mano. Gostei demais, mano. E era isso. Se inscreva no canal. Entre no nosso grupo do Discord. O link tá na descrição. E me segue na Twitch. É o primeiro link também, mano. Falou, falou. Fui.